Eu quero começar a minha fala pelo tema, né? Currículo das Línguas Indígenas de Roraima. Na realidade, eu acho que nós precisaríamos pensar o termo currículo não no singular, mas no plural, tendo em vista essa, esse multilinguismo, essas diferentes línguas que nós temos no estado de Roraima. Por exemplo, os Yanomami, que estão lá na terra indígena deles, 100% deles podem ser falantes da língua indígena Yanomami nos seus diferentes dialetos, né? Os Waiwai, a mesma situação. Agora, quando nós vamos aqui para o Lavrado, por exemplo, você tem os Wapixana, a minha comunidade mesmo, eu sou originário lá da comunidade da Anta, somos monolíngue em língua portuguesa. Temos aí comunidades que são bilíngues e até multilíngues, que falam. Quando eu falo monolíngue, bilíngue, eu estou falando aqui da prática, do cotidiano mesmo, daquilo que se fala. Queria começar com uma reflexão que está num livro de teoria do currículo, do Ivo Godson, onde ele diz que diferentes currículos produzem diferentes pessoas. E, pensando nisso, cabe a seguinte pergunta: que tipo de pessoas os currículos de escolas indígenas têm produzido nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos? E esses indivíduos indígenas eles já são fruto dessa nossa escola específica e diferenciada, como eu disse outrora. Muito bem. E no início desse ano, nós desenvolvemos um curso, fizemos um curso online com 80 professores indígenas, né? O nome desse curso, Amogó Taitai, ele foi coordenado pelo professor Odinésio e a professora Maria de Fátima, e aí tivemos como formador eu, a professora Ineide, a professora Carmélia e outros professores, e tivemos nesse curso 40 professores do povo Macuxi e 40 professores do Uruapixã. É um curso que a gente pensou para trabalhar metodologia de ensino em língua indígena. Depois a gente viu que os desafios são grandes também, um curso de 80 horas, e eu me preocupei em saber a realidade dessas escolas, né, dessas comunidades da sala de aula, porque como nós iríamos trabalhar um curso de metodologia, eu precisava saber qual era a realidade dessas escolas, dessa comunidade, dessa sala de aula. E aí eu fiz um questionário online com 4 perguntas. Dos 40 participantes do povo Macuxi, 38 responderam ao questionário. E dos 40 cursistas do povo Wapitiana, 26 responderam as perguntas. Então, dos 80 professores de língua indígena cursistas, 64 professores responderam o questionário online. E a primeira pergunta que eu fiz aos professores foi a seguinte: eu disse, olha, observe as frases, textos, livros e anúncios presentes na comunidade da escola onde você trabalha e responda. Em que idioma eles são escritos predominantemente? Então, entre os Macuxi, 84% dos que responderam, eles afirmaram que os textos eles são escritos em língua portuguesa. E apenas 15% dos professores disseram que você escreve isso em língua Macuxi. E entre os Wapchana, quando você pega, né, os professores Wapchana, disse, olha, mais de 70% deles responderam que grande parte dos textos escritos nas comunidades Wapchana também são escritos em língua portuguesa. A segunda pergunta que eu fiz aos estudantes foi o seguinte: na comunidade onde você leciona, qual língua ou idioma é utilizado predominantemente para se comunicar uns com os outros? Mais uma vez aparece a língua portuguesa como o idioma que é utilizado predominantemente para se comunicar. A terceira pergunta que eu fiz aos estudantes foi a seguinte: na escola indígena onde você leciona, qual língua, qual idioma é utilizado predominantemente na comunicação entre professores? Então, o que eles me responderam? Que 89% desses professores disseram que a comunicação que se dá entre professores na escola, e são professores indígenas, né, ela ocorre também na língua portuguesa. Então, a comunicação predominantemente na escola entre os professores indígenas, nessas comunidades, ocorre na língua portuguesa também. A resposta 4 que eu fiz aí foi o seguinte: na sua sala de aula, qual língua, qual idioma é utilizado predominantemente para a comunicação entre alunos e entre você e seus alunos? Dizendo, aí você vê uma diferença, porque aí os professores afirmaram
metade deles afirmam que eles, na sala de aula deles, eles se comunicam em língua indígena, certo? Então, e outros não. Então, você tem horas que eu me comunico em língua indígena, tem horas que eu me comunico em língua portuguesa, até mesmo porque tem muitos estudantes que não sabem, não são fluentes em língua indígena, então eu preciso traduzir, e aí ficou metade, metade. Então, pessoal, esse breve questionário, obviamente, volto a afirmar para os pesquisadores que aqui estão, que isso precisaria de uma tabulação, precisaria de uma reflexão, precisaria de mais pesquisa, mas, como eu disse a vocês, para que a gente possa discutir currículo de língua indígena, nós precisaríamos ter, pelo menos, essa breve realidade aí desses professores que participaram do curso. 80 professores, quase mais da metade responderam essas pequenas perguntas que eu fiz a eles. Então, esse breve questionário nos revelou que, primeiro, o idioma português é utilizado predominantemente nos textos escritos que circulam nas comunidades Macuxi e Wapitiana, onde os entrevistados lecionam. Segundo, a comunicação oral nessas comunidades ocorre predominantemente no idioma português. Terceiro, a comunicação oral entre professores indígenas nas escolas dessas comunidades ocorre predominantemente também em língua portuguesa. Quarto, apenas nas aulas de língua indígena, o idioma que predomina na comunicação oral é o idioma indígena. Eu coloquei entre aspas porque a gente sabe que tem horas que os professores realmente falam em língua indígena, com aqueles alunos que entendem a língua indígena, que falam a língua indígena, porém, as salas de aulas elas não são homogêneas, elas são diferenciadas. Numa sala de aula wapitiana, por exemplo, você tem alunos que são falantes da língua indígena, você tem aqueles que só compreendem e escrevem, você tem aqueles que compreende tanto português quanto a língua indígena, e você tem aqueles que falam e escrevem somente a língua portuguesa. Então, há uma diversidade muito grande também na sala de aula. E pensar currículo perpassa por toda essa realidade linguística. E aí eu volto àquela discussão, àquela pergunta que eu fiz para vocês inicialmente, dizendo o seguinte, olha, os indígenas, com 20, ou mesmo os que possuem 30 anos atualmente, já tiveram em sua formação um currículo de língua indígena. Né? Hoje nós estamos aqui discutindo língua indígena, currículo para as escolas indígenas de Roraima, mas nós precisamos lembrar que já desde a década de 80 não, 90 em diante, portanto, 30 anos aí, você tem um currículo de língua indígena. Inclusive, quando eu estava estudando na licenciatura intercultural, uma das maiores discussões nossa, que eu estudava com muitos colegas que são professores de língua indígena dessa disciplina, diziam, bom, lá na minha comunidade a gente está com 10 anos ensinando língua indígena, e nós não conseguimos atingir o objetivo, porque cabe uma pergunta para nós também. São muitas perguntas que a gente tem. Por exemplo, por que ensinar a língua indígena na escola? Obviamente que é um direito garantido nosso, mas, pelo menos naquilo que a gente tem observado, me parece que não tem surtido os efeitos desejados. Aquilo que as assembleias discutiam e que iam trazer a língua indígena como disciplina na escola para que pudesse valorizar a língua indígena, e aí, quando a gente volta ao termo valorizar, a gente diz assim: valorizar é atribuir valor a algo. E aí vem outra pergunta. Então, se valorizar é atribuir valor a algo, que valor tem a língua indígena para nós que somos indígenas, professores indígenas, estudantes indígenas? Sendo que na comunicação nós utilizamos, em sua grande maioria, a língua portuguesa, na escrita nós precisamos escrever em língua portuguesa, e todas as coisas, praticamente, a gente faz em língua portuguesa. Bom, mas essa é uma outra discussão. E aí eu volto dizendo o seguinte, o que precisamos levar em consideração no processo de construção de um currículo para o ensino de línguas? Primeiro, saber que a escola é uma construção histórica, e a essência dessa construção é o currículo, que também é uma produção humana e, como tal, não é neutro, vem carregado de ideologia e é um instrumento de reprodução cultural. E aí eu digo assim, precisamos trazer para o currículo de língua indígena a visão indígena, que aqui eu coloco também como ideologia indígena, do ensinar e do aprender o idioma. Precisamos observar a nossa realidade e perguntar como é que se aprendia língua indígena antigamente. Né? E aí, de repente, quem sabe pensar numa didática, numa metodologia que possa se aproximar a isso. Segundo,
Precisamos compreender que o currículo é a espinha dorsal da escola, seu elemento estruturante. Só que não existe currículo em si, existem sujeitos históricos que são seus agentes, seus construtores e realizadores. Professores, estudantes, pais e demais lideranças indígenas precisam tornar-se sujeito dessa construção. Nós estamos aqui discutindo currículo, alguns professores, nós somos acadêmicos, pesquisadores, mas e o restante? Onde é que fica o nosso conceito de educação comunitária? Será que fica somente ali na lei? É uma educação comunitária, é um dos fundamentos gerais da educação escolar indígena. Mas na hora de nós discutir, por exemplo, metodologias, o processo de ensino de línguas indígenas aqui, por que nós nos reunimos com a comunidade, por exemplo? Eles precisam se tornar sujeitos, eles precisam assumir também essa responsabilidade se nós quisermos mudar essa realidade do ensino de língua indígena na escola. E pensar currículo perpassa também por digamos, por esses sujeitos. Aqui, esses sujeitos que estão aqui conosco discutindo hoje, eles são importantes. Nós temos organização, temos pesquisadores, professores, mas os pais, os estudantes não estão, que são a grande parte, que são a maior parte desse processo, precisamos envolver ele. Terceiro, precisamos entender que o currículo é uma construção social e cultural, assim, ultrapassa a noção reducionista de uma simples listagem de conteúdo. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos pensar o currículo a partir de uma perspectiva crítica da educação. O fundamento da nossa educação precisa ser a educação crítica, o currículo crítico. E quando você pensa o currículo a partir da perspectiva crítica da educação, você não olha só o currículo como uma listagem de conteúdo, mas você olha todo esse contexto. Você vê os interesses, as demandas, inclusive as demandas da nossa sociedade indígena, no que diz respeito às demandas linguísticas. Nós precisamos olhar tudo isso para poder pensar o currículo. Eu finalizo com essa frase aí do professor Aníbal Casale, que aí ele já traz aí uma concepção de currículo a partir dessa perspectiva crítica, lembrando que todos esses autores que eu estou trabalhando com eles aqui, e que vocês viram aí, eles são autores críticos, e o professor Alípio, que foi o meu orientador no doutorado, no mestrado e também no pós-doutorado, ele diz assim, olha, precisamos compreender que o currículo não é apenas um repertório ordenado de conteúdos disciplinares. Disciplinares nos dois sentidos, de saberes e de procedimentos, mas o denso conjunto de saberes e procederes teóricos e práticos, explícitos e implícitos, didáticos e organizacionais, cognitivos e comportamentais, racionais e emocionais, sociais e afetivo, éticos e estéticos, científicos e não científicos, econômicos, políticos e culturais, endógenos e exógenos, que constituem as práticas escolares cotidianas. Então, para esse autor, o que é o currículo? São as práticas, é aquilo que acontece na escola. E se a escola, e se a comunidade, e se a educação, um dos fundamentos é a educação comunitária, então ela está dentro dessas práticas escolares cotidianas também. Que nós precisamos pensar um currículo de escola de língua indígena que possa levar em consideração todos esses aspectos, a realidade, a situação linguística que os nossos estudantes têm. E aí eu volto lá para aquele documento curricular das línguas indígenas, eu tenho uma cópia dele, li, e me preocupou muito, por quê? Porque me parece que nós pegamos aquele modelo que se tem, mas nós não pensamos nessa realidade diversa que constitui a educação escolar indígena do nosso Estado. No que tange essa questão do ensino de língua indígena, ela é diversa tanto no número de línguas, quanto no que diz respeito aos falantes, aos não falantes, aqueles que estão aprendendo, aqueles que se comunicam somente em língua indígena, aqueles que se comunicam em língua portuguesa, aqueles que se comunicam em língua indígena e língua portuguesa, aqueles que sabem escrever, que não sabem escrever, que ainda estão aprendendo a escrever. Então, toda essa realidade nós precisamos levar em consideração no momento em que pensarmos o nosso currículo de ensino de línguas indígenas. E com isso eu quero dizer a vocês muito obrigado.